Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Nas últimas semanas nós temos visto esse gráfico. Em termos da iniciativa divina, nós queremos enfatizar o seguinte: Deus é quem começa com tudo. E nós estamos olhando de uma perspectiva um pouco diferente a questão, a resposta àquela pergunta bíblica: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Às vezes, há a tendência de recorrer diretamente para os passos que eu preciso tomar. E falamos muito bem, falamos muito corretamente a respeito desses passos. Eu não estou aqui para criticar. O que eu quero dizer é colocar esses passos dentro de um contexto maior, que nos dá base maior, que nos dá uma motivação maior para ajudar as pessoas. E se você não faz parte da nossa irmandade, espero que você possa pegar aqui alguma coisa desses passos e dessa apresentação para servir de uma reflexão bem séria para você a respeito daquilo que você precisa fazer. Porque o que nós temos aqui são ensinamentos tirados diretamente da Bíblia, não são coisas de nenhum teólogo, de nenhum líder religioso, de nenhum livro além da própria Bíblia. Isso tudo está aqui, é um ensinamento muito claro, mas as pessoas não conseguem enxergar porque estão seguindo os ensinamentos humanos, estão adotando as tradições humanas. Todo mundo no mundo religioso vai ensinar uma coisa ou outra do que nós temos aqui, mas nessa apresentação você não vai achar, não vai achar. Pode ir nessas correntes principais religiosas que se chamam cristãs, mas você não vai achar esse ensinamento bíblico, porque eles estão enxertando ideias humanas dentro das suas apresentações. E você vai perguntar para mim, mas Randall, como é que a gente sabe que você não está fazendo a mesma coisa? Pelo seguinte, eu estou remetendo você sempre à palavra de Deus, a um texto bíblico e no seu contexto bíblico. Nós não vamos tirar nenhum versículo da Bíblia para ficar sozinha, pendurada, sem você entender o contexto daquele ensinamento. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje, falando sobre a iniciativa divina. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, disse João na sua primeira carta. Exatamente isso. Vamos ver o que Deus fez por nós, o que nós precisamos fazer. E hoje aqui nós estamos na coluna da direita com reforço para esses pontos que nós já vimos. Então você pode voltar para ver no nosso canal Coração Consagrado alguns desses pontos, também em outros lugares, como nós já fizemos. Pode também consultar o site cristãos.org, para também ter uma noção desses ensinamentos que vêm diretamente da Bíblia. Então, nós já vimos aqui a respeito da revelação de Deus, que é a palavra de Deus que veio por meio de Jesus Cristo. Nós temos a palavra de Deus e nós precisamos fazer a nossa parte e responder ouvindo e crendo nessa palavra, nessa revelação de Deus. Deus manifesta a sua glória. A sua glória nada mais é do que a sua pessoa, na sua plenitude, na sua demonstração magnífica, maravilhosa da pessoa de Deus. E, vendo a sua glória, devemos ser motivados a tomar a decisão de deixar o pecado para servir ao Deus vivo, o Deus verdadeiro, que é o arrependimento. Hoje nós queremos ver um reforço aqui para a iniciativa de Deus
que é o Filho de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo para que nós pudéssemos crer nele e receber a vida eterna. João 3, versículo 16. E a nossa resposta ao Filho deve ser o quê? Deve ser de confessar Jesus como o Filho de Deus, como o Senhor, como o Salvador, como o caminho único para chegar de volta ao Senhor Deus. E isso que nós queremos ver. Mas vamos completar só para... Eu faço isso toda semana. Quem está aqui toda semana provavelmente já está careca de saber sobre essas coisas, mas a gente aprende pela repetição, não é verdade? Deus nos dá a salvação dele, obviamente na pessoa do seu Filho. E onde nós vamos encontrar a salvação é pela imersão na água. E daqui 1 ou 2 semanas, Deus permitindo, nós vamos falar sobre a graça de Deus, que reforça esse ponto. E uma vez imersos na água, nós nascemos de novo e fazemos parte da família de Deus. E isso traz para nós grandes privilégios e também grandes responsabilidades. Então, temos a responsabilidade de amar, de mostrar o amor fraternal e de servir aos nossos irmãos. E Deus permitindo ainda, vamos ver isso nas próximas semanas. Vamos dar uma olhada aqui agora na questão da verdade. O Filho de Deus, que é a iniciativa divina, Deus enviou seu Filho enquanto ainda éramos fracos, ainda éramos pecadores, ainda éramos rebeldes, inimigos de Deus. Você pode ler isso em Romanos capítulo 5. Vamos ver a respeito da verdade. A verdade que está em Jesus. Uma das coisas que eu tenho feito nessa coluna aqui à direita, sobre o reforço para esses pontos, estou apenas estendendo o ensinamento de cada ponto aqui. Uma das coisas que eu tenho feito é enfatizar a pessoa do Espírito Santo e seu papel no plano eterno de salvação da parte de Deus. E eu quero fazer a mesma coisa aqui hoje também. Começando a falar sobre o Espírito e a relação do Espírito com a verdade. No Evangelho de João, Jesus, a partir do capítulo 13, vai tomar um tempo especial antes da sua traição e morte, um tempo especial com os 12. E há muitas e muitas lições a serem tiradas dessa parte do Evangelho. Só que temos que lembrar para quem Jesus está falando nesse momento. Porque, às vezes, algumas coisas que ele fala pertencem especificamente aos 12 apóstolos e ao momento que eles estavam vivendo nessas últimas horas com Jesus. Em João 14, que faz parte de João 13 até 16, é o ensino para os 12 apóstolos. No capítulo 17, já é a oração de Jesus antes de ser traído, julgado e crucificado. No capítulo 14, Jesus chama o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. Também no capítulo 16. No capítulo 14 e 16, ele falando sobre o Espírito, ele falando especificamente para os 12 apóstolos, disse que o Espírito ia lembrá-los de tudo que Jesus tinha ensinado para eles enquanto ele estava no meio deles aqui na terra. Está vendo como isso aplica em primeira mão aos 12 apóstolos? E no capítulo 16, versículo 13, ele falando também que o Espírito ia guiá-los a toda a verdade. Então, nos apóstolos, nós temos depositado,
toda a verdade que Jesus queria comunicar para a humanidade. Então, nós podemos até ter uma escala. Tem uma irmã aqui na congregação do Urbanova, que é artista, e ela fez um gráfico muito bem feito dessa escala. Tudo começa com Deus. E Deus passou a sua verdade, passou a sua vontade para seu filho Jesus. E Jesus vai passar, como nós lemos em João 14 e 16, ele vai passar tudo isso que ele recebeu do Pai, que ele ensinou enquanto ele estava aqui na terra, para os apóstolos e profetas do Novo Testamento, isso por meio da inspiração do Espírito Santo. E é exatamente isso que nós vemos aqui em João, capítulos 14 e 16. João continua com essa ideia na sua primeira carta. No capítulo 5, versículo 16, ele falou que o Espírito é o que lhe dá testemunho. Ele fala a respeito de Jesus, porque o Espírito é a verdade. É costume no Novo Testamento, e especialmente com João, de conectar as coisas de Deus, a pessoa de Deus, com seus atributos, usando um verbo de conexão como o verbo ser. Então ele diz que o Espírito é a verdade, como ele falou no primeiro capítulo, que Deus é luz. E como ele falou no capítulo 3 de 1 João, que Deus é amor. E aqui no capítulo 5, versículo 16, ele diz que o Espírito é a verdade. O Espírito não somente revela, comunica, explica a verdade de Deus para as pessoas, mas ele é a própria verdade. Então vemos essa ligação muito forte, essa equivalência, usando esse verbo de ligação, o verbo ser, para identificar a verdade com o Espírito e assim, por extensão, ao próprio Deus. Agora, João disse que é possível distinguir entre a verdade e a falsidade, o erro. No capítulo 4, versículo 6, eu acho que eu falei uma coisa errada. Quando João falou que Deus é amor, está no capítulo 4, eu falei o capítulo 3. Isso não está aqui nas minhas anotações, eu estou lembrando de cabeça, e às vezes eu troco muito, eu sou canhoto tem esse problema de trocar números, então eu falei capítulo 3 e não capítulo 4, então deixa eu fazer essa retificação. Mas no capítulo 4, versículo 6, João escreveu assim, para os cristãos: nós somos de Deus. Aquele que conhece Deus, ouve-nos, os apóstolos. E não aqueles que estão fora, que estavam aqui dentro, mas saíram de nós porque não eram do nosso meio, que vieram falando as coisas erradas. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Ele quer entrar em choque com o ensinamento dos apóstolos, o ensinamento inspirado pelo Espírito, o ensinamento recebido por Jesus Cristo, que ele recebeu do próprio Pai. João disse ainda: nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. No início do capítulo, ele falou que nós temos que provar os espíritos. Aqui, espírito representando o ensinamento. Nós temos que ser espertos, gente. Não pense que tudo que você vai ouvir lá fora vai ser a verdade. Não vai ser. Tem muitos ensinamentos, João disse lá no capítulo 4, muita gente tem saído pregando coisa errada. Se foi verdade naquela época, muito mais hoje. Eu fico insistindo com nossos irmãos, para que você vai escutando
esses falsos mestres, porque é isso que eles são, nesses grupos religiosos e denominações, e você acha que você recebendo uma dieta constante dessas coisas, sem avaliar, com muito critério, com muito estudo, o que vai acontecer? Você vai acabar absorvendo isso e você vai fazendo aquele ensinamento falso parte da sua fé. E você vai acabar sendo reprovado por Deus, porque você não fez o que a Bíblia manda de provar os espíritos. Antigamente nós não tínhamos tanto material na Irmandade, hoje já não pode falar dessa maneira. Nós temos muitos e muitos irmãos, inclusive aqui na Rádio Escola da Bíblia, irmãos fiéis que estão ensinando, que estão dedicando o seu tempo, o seu esforço, suas energias para compartilhar a palavra de Deus, e nós não estamos nem aí para esses bons ensinamentos. E ainda mais material impresso, material em áudio. Nós temos hoje em dia bons materiais e os irmãos estão lá escutando, assistindo os falsos mestres, achando que eles não vão ser influenciados por essas coisas. Nós temos o Espírito da verdade. Precisamos exercer o maior cuidado e deixar de dar ouvidos aos falsos mestres que tem no mundo. E isso nos leva de volta à pessoa de Jesus. O Espírito, Jesus disse, não ia falar dele mesmo. Ele ia falar de Jesus. É muito interessante. Nesses grupos que dizem ter o Espírito Santo, que falam menos em Jesus e falam muito no Espírito Santo. Eles falam mais sobre o Espírito Santo do que o próprio Espírito fala. Tem alguma coisa errada aí. O Espírito foi enviado para falar as coisas de Jesus, para falar sobre a sua vida, sua morte, seu retorno, sua presença conosco hoje. Então vamos ver agora a respeito de Jesus, que é a verdade. Eu quero ver com vocês aqui duas conversas de Jesus. Lembrando que boa parte do ensinamento que Jesus deixou para nós, boa parte desse ensino ocorreu no meio de conversas e diálogos com os seus discípulos, com pessoas de fora. Em João capítulo 14, nós vamos ver isso agora. João capítulo 14, Jesus fez uma afirmação, uma daquelas afirmações que um escritor como C.S. Lewis, um britânico, um inglês, acho que era anglicano, alguma coisa assim, uma doutrina errada, mas uma coisa certa que ele falou. Você não pode dizer que Jesus foi um bom professor ensinando o princípio de vida sem aceitar que ele era divino, que ele era filho de Deus, que tudo que está escrito a respeito dele é verdadeiro. Ou Jesus era filho de Deus e tudo que ele falava era pura verdade, ou Jesus era o maior mentiroso de todos os tempos. Você não pode ficar no meio termo, achando que o que ele falava a respeito da sua pessoa, que ele desceu lá do céu, aquilo você pode deixar de lado, mas ele tem uns ensinamentos lindos. Isso é bobagem, disse o Lewis. E ele tem razão nessa questão. Porque olha o que Jesus vai dizer em João capítulo 14. Eu vou ler aqui a partir do primeiro versículo, para a gente sentir um pouco desse contexto, porque a afirmação de Jesus está no meio de um diálogo com os seus discípulos.
Ele falou assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem um caminho para onde vou. Isso deu nó na cabeça dos discípulos. Tanto que Tomé faz essa pergunta no versículo 5: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Provavelmente Jesus já estava ficando meio frustrado com os discípulos. Eles eram muito lerdos para enxergar as coisas, para enxergar que o Pai estava em Jesus. Agora, aqui no versículo 6, algumas pessoas querem traduzir essa frase assim, que Jesus disse: eu sou o caminho verdadeiro e vivo. Às vezes, os judeus usavam vários substantivos quando eles queriam que os substantivos servissem em função como adjetivo. Pode até ser isso. Pode ser que a ideia que Jesus está transmitindo para seus discípulos, porque a pergunta foi a respeito de caminho. Pode ser que Jesus queria dizer que eu sou o caminho verdadeiro e vivo. De qualquer maneira, ainda fica claro aqui o fato de que tudo que é verdadeiro está em Jesus. A verdade está em Jesus. Como João disse a respeito do Espírito Santo, que o Espírito é a verdade, podemos muito tranquilamente falar que Jesus é a verdade. Com essa frase dele, olha a afirmação que Jesus está fazendo. Ele oferece um acesso exclusivo de volta à presença de Deus. Exclusivo, eu sou o caminho. Aquela frase que as pessoas usam, que Deus é um só e, portanto, todos os caminhos levam a Deus. Que erro de lógica! Esse pensamento não tem nada a ver. Se Deus é um só, existe um só caminho que chega até ele. Jesus diz: eu sou este único caminho que volta para o Pai. Se nós queremos saber alguma coisa a respeito de Deus, se nós queremos voltar para Deus, se nós queremos viver na comunhão com Deus, temos que passar necessariamente por Jesus Cristo e pela verdade que ele nos trouxe. Então, Jesus está indicando aqui que ele é a fonte exclusiva do acesso a Deus, de toda a verdade sobre Deus e de seu plano e da vida eterna junto com Deus. Para nós, não deve ser necessário ainda afirmar, mas ainda convém falar isso, que tudo que é possível saber a respeito do plano eterno de Deus, sobre a pessoa de Jesus e sobre a vontade divina para a nossa vida agora e para o futuro, a vida eterna, tudo isso se encontra somente nas Escrituras Sagradas. Ninguém, mas ninguém, tem mais alguma informação a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do caminho da salvação, que não se encontra
no Novo Testamento, na Bíblia toda. Vamos ver mais uma conversa, mais um diálogo aqui de Jesus, para ver que Jesus é a verdade. Jesus disse, quando ele estava perante Pilatos, que ele veio ao mundo para falar a respeito da verdade, para testemunhar da verdade. É um dos diálogos mais interessantes da Bíblia. Jesus falou assim, em João capítulo 18. Vou verificar para ver se todo mundo consegue ver aqui na sua tela. Eu estou consultando aqui diretamente no meu documento. Jesus já tinha sido traído. Os judeus levaram Jesus para Pilatos porque eles não tinham direito de executar ninguém. Pilatos tinha que dar essa permissão de matar Jesus. Eles não podiam fazer isso sozinhos, porque seu país foi dominado pelos romanos. E os romanos tiraram dele o direito da pena de morte. Então, eles tiveram que ter o aval do governador para matar alguém. Pode ver aqui em Atos capítulo 7, eles nem ligaram para isso com tanta raiva, com tanta ira que eles sentiram com Estevão. Agora, com Jesus, eles procuram fazer isso porque a multidão gosta de Jesus. Mas olha o que Jesus vai dizer no meio dessa conversa com Pilatos, o governador. Disse Jesus, Pilatos tinha perguntado para ele se ele era rei. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, a sua origem não é daqui, da terra. O meu reino é celestial. A sua origem é do céu. E por isso, toda a sua característica é diferente. Se fosse desse mundo, os meus servos lutariam, pegariam na espada. Ao invés de eu falar para o Pedro, para ele guardar a sua espada, eu diria para todos eles, vamos lutar. Se fosse os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos, se desperta. Então você é rei. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. Isso era a maneira dos judeus concordar com a pergunta, com a afirmação. Sim, ele diz, sim, eu sou rei. Mas eu sou um rei totalmente diferente. Jesus disse, na minha condição de rei, de fato, por esta razão nasci. E para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Vamos reparar nesse trecho. Primeiro, Jesus fala sobre a natureza do reino de Deus. Ele é rei? Ele é. Mas o reino dele não é baseado em força militar nem em intrigas políticas. Seu reino se baseia na proclamação da verdade de Deus. Tudo sobre Deus, tudo sobre o que Deus pretende, do seu plano, da necessidade do ser humano, porque o ser humano não consegue resolver o problema do seu pecado, da solução da iniciativa divina. Jesus veio revelar e cumprir o plano de Deus. Ele veio falar ao mundo sobre a verdade de Deus. E Jesus indica que ele veio ao mundo já com essa missão em mente. Sua morte faz parte dessa verdade. A morte de Jesus não foi engano. Tem algumas pessoas que têm uma certa linha doutrinária que diz que Jesus veio ao mundo estabelecer o seu reino
na terra. Como Davi e Salomão tinham um reino físico, eles falam que Jesus veio para reinar fisicamente, estabelecendo em Jerusalém o seu trono. E que ele ia reinar a partir daquele local. Jesus disse, sua morte não foi um erro, mas essas pessoas dizem que ele não esperava que as pessoas fossem rejeitá-lo, que não iam permitir que ele estabelecesse aqui na terra o seu reino. Então ele voltou para o céu para se preparar para uma segunda tentativa, porque ele vai vir de novo, vai sim estabelecer o seu reino, e ele vai reinar 1000 anos com seu trono em Jerusalém. No meio tempo, nesse meio tempo, nesse ínterim, Jesus estabeleceu não o reino, mas a igreja. E para eles a igreja é tapa-buraco, até ele voltar para estabelecer seu reino aqui na terra. Olha que falso ensino que atinge a soberania e o preconhecimento de Deus. Em Atos capítulo 2, Pedro disse que foi pela determinação e preconhecimento de Deus que Jesus morreu. Jesus veio aqui na terra, ele nasceu para morrer. Jesus viveu para dar a sua vida. E por meio da sua morte, ele se tornou o único meio pelo qual o ser humano pode voltar para Deus. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 5, versículo 9. Talvez aqui nessa própria lição está aí para citar ainda, não me lembro. Que diz que pela obediência de Jesus, pelo fato que ele ficou aperfeiçoado na sua experiência do sofrimento e da submissão a Deus, por meio disso, ele se tornou a fonte da salvação eterna, a única fonte. Se nós queremos a salvação eterna, a vida com Deus, Jesus é a fonte dessa salvação. E ele se tornou a fonte da salvação eterna para quem? A salvação não é universal, gente. Deus não vai salvar todas as pessoas de todas as épocas, em todos os lugares. Ele não vai fazer. A Bíblia fala isso. Isso não é ideia do Randall. E quem é que ele vai salvar eternamente? Ele diz, ele se tornou a fonte ou o autor, dependendo da sua versão, da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Lhe obedecem. Lhe obedecem. Foi isso que Jesus falou em Mateus capítulo 5, 7, não foi? As pessoas pensando no dia final, no dia do juízo, entrando para a eternidade, que chegavam para Jesus pensando que ele vai abrir as portas do céu para nós. Mas Jesus diz o quê? Não é todo o que me diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque naquele dia muita gente vai chegar para mim e vai dizer, mas Senhor, olha o que nós fizemos, nós expulsamos muitos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo, e Jesus vai dizer para eles, vai embora daqui, porque eu nunca os conheci. Jesus disse, não é falar o nome de Jesus. Nós estamos aqui falando sobre o passo necessário da confissão de Jesus. Mas essa confissão não é só pela boca. É pela vida. É pela obediência.
É exatamente aqui que nós estamos vendo. Jesus disse: para esta razão nasci, para isto vim ao mundo para testemunhar da verdade. Uma verdade salvadora, mas uma verdade que acessamos somente pela obediência. E é isso que nós queremos ver agora. A verdade tem que ser obedecida. Os seminários teológicos estão cheios de gente que estão lá estudando teorias, teologias, filosofias, tradições, coisas interessantes. Mas a questão é, a verdade de Jesus, que é Jesus, é uma verdade que tem que ser obedecida. Lembra quando você abre a carta de Paulo aos cristãos gálatas? Ele está tão chocado, mas tão chocado, com o desvio deles do único evangelho, que nem oração inicial ele não faz por eles, não. Ele já entra com tudo. E no capítulo 5, ele descreveu a boa conduta anterior dos Gálatas nesses termos. Olha só, Gálatas 5, versículo 7. Ele escreveu assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Agora vocês querem importar a lei de Moisés dentro da sua fé, e assim vocês, ele diz nesse mesmo capítulo, vocês caíram da graça, vocês estão perdendo a sua salvação. O Paulo está tentando fazer uma intervenção emergencial. Quem diz que a fé somente salva, está mentindo. Paulo disse: vocês, no único e verdadeiro evangelho, estavam fazendo o quê? Estavam obedecendo à verdade. Quando você deixa de obedecer à verdade e você vai seguindo outras linhas religiosas, vocês deixam de correr bem. E vocês caem da graça de Deus. E quando você cai fora da graça de Deus, não existe mais salvação para você. Esse é o grande contraste para Paulo entre viver pelas obras de mérito baseadas nos mandamentos da lei de Moisés de um lado e, por outro lado, a obediência à verdade. Uma das afirmações mais claras e diretas nesse sentido se encontra em 1 Pedro 1, versículo 22. Lá Pedro afirmou o seguinte: agora que vocês purificaram a sua vida, como? Como foi feito isso? Porque vocês acreditaram em Deus e tiveram fé somente a partir daquele ponto vocês foram salvos? Não. Vocês purificaram a sua vida como? Pela obediência à verdade. E agora que fizeram isso, visando o amor fraternal e sincero, esse foi o propósito da sua purificação, esse foi a razão por que Deus salvou os seus pecados, para que vocês pudessem viver em família o amor fraternal dentro da família de Deus, família espiritual. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então expressem esse amor. Sejam pessoas amorosas. Sejam pessoas genuínas, sinceras, zelosas para expressar, viver esse amor fraternal. Mas olha essa frase de Pedro. Vocês purificaram a sua vida, literalmente, na língua grega, a sua vida é as suas almas. Esse é o interesse de Deus, purificar o nosso espírito, tirar o pecado, para que sejamos pessoas santas, possibilitando a nossa convivência, a nossa comunhão com Deus. Esse é todo o intuito do plano de Deus.
A igreja existe para isso, para nos ajudar a cultivar essa santidade, para a gente viver vidas cada vez mais dedicadas e santas, para ser cada vez mais imitadores de Jesus e imitadores do próprio Pai Celestial. Vocês purificaram as suas almas pela obediência à verdade. E digamos o seguinte, essa verdade não é nem sua ideia, nem a minha. A verdade é a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas, que podem ser lidas, compreendidas, obedecidas e vividas. Não é difícil. Ah, mas isso é a sua interpretação, alguém diz. A Bíblia já é interpretada. Já é a interpretação divina do grande fato da história que é Jesus Cristo. Tem gente, sim, que impõe suas próprias interpretações em cima da Bíblia, mas não são aprovadas, são condenadas. E precisamos tirar as teologias humanas, as filosofias humanas, as tradições humanas, para deixar a Bíblia falar a sua própria mensagem. Porque a desobediência à verdade do Evangelho, sabe o que ela significa? Significa o castigo eterno. Em 2 Tessalonicenses, no 1º capítulo, precisamos levar muito a sério isso, gente. Paulo disse o seguinte para os cristãos na Tessalônica, versículos 8 e 9, falando de Deus. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqui não são duas classes diferentes de pessoas, são duas frases que descrevem as mesmas pessoas. Pessoas que não conhecem a Deus porque não obedeceram ao Evangelho. O conhecimento de Deus vem por meio da obediência ao Evangelho verdadeiro. Deus vai punir, ele vai castigar. De que maneira? Versículo 9, ele explica mais em detalhes isso. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença de Deus, da presença do Senhor e da majestade do seu poder. A maioria das pessoas não acreditam no inferno. Sabe por quê? Porque elas sabem que não estão seguindo a palavra de Deus e elas de alguma forma entendem que o inferno existe não somente para o diabo e os demônios, mas para as pessoas que rejeitam a verdade de Deus. As pessoas querem jogar como se fosse uma interpretação particular da palavra de Deus, porque elas não querem mudar a sua vida. Mas pense bem. O que é melhor? Abrir mão do seu egoísmo, dos seus prazeres, dos seus desejos agora, por pouco tempo, para desfrutar por toda a eternidade a vida ao lado de Deus? Ou você negar a existência desse ensinamento aqui do Novo Testamento para ter que confessar e admitir no dia do juízo que eu vivi na ignorância rebelde, porque eu queria fazer o que eu queria fazer, não o que Deus queria. E isso nos leva ao número 4. A como nós devemos responder confessando o Senhor Jesus como Filho de Deus e o que isso implica. Número 4. Essa obediência tem que ser completa. Eu não posso escolher quais mandamentos de Deus que eu vou obedecer. Eu tenho que aceitar tudo que Deus diz a respeito. Isso já podemos perceber nas palavras de Jesus na grande comissão
no final do Evangelho de Mateus. Nas últimas palavras desse Evangelho, Jesus falou assim, dos versículos de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles, dos 12 apóstolos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Tudo está na mão de Jesus. E é com essa autoridade que ele ensinou, que ele voltou para o céu e enviou o Espírito Santo e passou para os 12 apóstolos e os profetas sagrados daquela época que escreveram no Novo Testamento toda a vontade, todo o mandamento, todo o evangelho de Deus. Ele vai dizer agora no versículo 19, portanto, pelo fato de eu desfrutar agora toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão, saem pelo mundo, imperativo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os, imergindo-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, colocando os batizandos agora em comunhão com Deus, em relação com Deus, porque antes não conheciam. O batismo, a imersão na água, é o que coloca a pessoa agora em comunhão com Deus, de conhecer a Deus. E versículo 20 ainda, vai fazer discípulos como ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ensinando-os a obedecer ou guardar, dependendo da sua tradução, são sinônimos. Obedecer a tudo, não uma parte. Não é aquilo que você mais gosta, não é aquilo que você prefere, mas obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. É compromisso, é obrigatoriedade, é necessário, é dever. A nossa obediência completa ao Senhor Jesus Cristo. Não há nada dentro do plano de Deus e que faz parte dos mandamentos de Cristo que é dispensável. Aqui ele não colocou uma parte necessária e uma parte que você pode deixar de lado, que você pode esquecer. Temos que saber o que Jesus falou. E temos que determinar a fazer tudo aquilo. Ah, mas nenhum ser humano consegue ser perfeito. Vamos parar já com esse papo. Jesus disse que é possível obedecer. Agora, somos fracos, sim, vamos tropeçar, sim. Mas ele levou isso em conta. E ele sabe se nós temos ou não o compromisso de obedecer a Jesus como o único Senhor e Salvador. Ele sabe disso. Ele conhece os nossos corações. Esse é seu intuito. Você está andando na luz como ele está na luz. Você está com esse objetivo da sua vida ou você está sempre procurando uma brecha para ignorar algum mandamento de Deus? Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Ah, mas diz lá em Mateus capítulo 5 que pode ignorar algum mandamento. Ah, é? Vamos ver isso. Ele terminou, lembra? O Evangelho de Mateus com essa palavra. No início de Mateus, olha o que Jesus diz. Desculpa. Em Mateus capítulo 5, lá no início do Sermão do Monte, parece, à primeira vista, que Jesus está oferecendo um escapatório. Mas vamos ver mais de perto isso. Jesus não está oferecendo nenhum meio de entrar no céu, negligenciando algum mandamento dele. Vamos ver Mateus 5, versículos 17 a 20. No Sermão do Monte, Jesus fala assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir,
mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, nenhum pingo nos is, nenhum tio, até que tudo se cumpra, e isso na pessoa de Jesus. Agora, versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Oba! Então, se a gente tirar alguma coisa lá de Jesus, dos mandamentos, ainda vamos entrar no céu, não é? Calma. Versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Não entrarão de modo nenhum no reino dos céus. Quando ele fala aqui a respeito do menor no reino dos céus, ou do grande no reino dos céus, ele não está falando que existem graus de salvação, nem uma hierarquia dos maiores e menores dentro do reino de Deus. Jesus está usando aqui a linguagem dos rabinos. E olha essa nota da tradução ecumênica da Bíblia. Um comentário do versículo 19 sobre o menor, o grande, menor e maior, ensinando ou deixando de praticar e ensinar algum mandamento de Cristo. Estou citando aqui. Com estas expressões, menor e maior, os rabinos, respectivamente, desaprovavam ou aprovavam os diversos comportamentos dos homens. O que isso significa? O menor é tão menor que ele não entra. O maior é aquele que Deus aprova. O menor no reino dos céus é aquele que Deus desaprova, que ele condena por sua atitude de falta de respeito para com todos os mandamentos do Senhor. Olha, os fariseus e os mestres da lei, eles olhavam assim as coisas menores, mas com motivações erradas. Lembra que Jesus falou para os fariseus e os mestres da lei, vocês ficam oferecendo o dízimo das menores hortaliças, mas as coisas maiores vocês deixam de cumprir. Vocês devem fazer estes sem deixar de olhar as suas hortaliças, hein? A obediência tem que ser completa. Paulo trabalhou entre os coríntios para que a obediência deles fosse completa. Em 2 Coríntios capítulo 10, na sua segunda carta, que na verdade, era provavelmente sua quarta carta aos Colossenses. Ele trabalhou tanto, mas tanto com essa congregação para acertar os erros dentro dela. Por quê? Ele sabia da necessidade da obediência completa. 1 Coríntios menciona uma carta anterior. Também 2 Coríntios, que as pessoas pensam que a referência lá no capítulo 7 não se enquadra muito bem, sendo 1 Coríntios, então imagino que houve uma carta severa entre as duas cartas. E das 4 cartas que ele escreveu, sobraram para nós 2, que Deus, na sua infinita sabedoria, achou que essas cartas teriam algo a dizer para nós. Então, foram preservados, as cartas preservadas para o Novo Testamento. Paulo também fez várias visitas para a congregação em Corinto, tentando acertar a sua obediência.
ele encontrou oposição. Pessoas que se fizeram de super apóstolo, falando que faziam grandes sinais, com grande persuasão na sua comunicação. E tentaram diminuir a influência do apóstolo Paulo, falando que ele não era nada, não. Vou começar aqui a partir do primeiro versículo de 2 Coríntios, capítulo 10. Paulo fala assim: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde, NVI coloca aqui entre aspas, porque ele está pegando essa linguagem dos seus críticos. Eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz, quando ausente. Ele fica lá longe, ele fica bravo. Agora aqui no nosso meio, ai, é mansinho, mansinho. Criticavam ele assim. Versículo 2. Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para que alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, como os super apóstolos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas que fortalezas são essas? Versículo 5. Destruímos argumentos. É uma batalha de verdade contra a falsidade. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Conhecimento do ser humano. São as filosofias e as ideias do ser humano. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse é o alvo, é o objetivo, é onde nós vamos encontrar a aprovação de Deus na nossa obediência a Cristo. Versículo 6, ele ainda diz: estaremos prontos para punir, como apóstolo, com toda a autoridade de Cristo, que Cristo passou para eles, para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Paulo até deixou de visitar, deixou de exercer a disciplina, a exclusão de pessoas dentro da congregação, ele exercendo toda a paciência, querendo ver da parte deles uma obediência completa. É isso que Deus quer de nós também, viu, gente? É isso que ele quer de mim. É isso que ele quer de você. Em Atos 20, Paulo falando para os presbíteros, os anciãos da cidade de Éfeso. Ele falou naquele momento que ele encontrou com eles, ele estava de passagem, nem em Éfeso ele não entrou. Ele disse que ele tinha declarado à congregação lá toda a vontade de Deus. Por quê? Para que essa vontade de Deus fosse cumprida e obedecida. Então ele falou em parte para os anciãos lá, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de vocês, o sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Se ele proclamou toda a vontade de Deus, é porque ele queria que eles fizessem, que eles cumprissem, que eles obedecessem toda a vontade de Deus. E isso vale para nós. Por último, e já vamos fechar aqui, em Colossenses 4, versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos na cidade de Colossos, e escreveu assim, no finalzinho da sua carta, falando de um colaborador dele, cooperador dele, um tal de Epáfras.
Ele falou que o Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Para quê? Como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em fazer toda a vontade de Deus. Você pode ter a impressão que a obediência completa, que fazer toda a vontade de Deus é uma coisa muito complexa, muito difícil. Sabe o que disse o João? 1 João, capítulo 5. Os seus mandamentos não são penosos ou pesados. A nova tradução na linguagem de hoje diz que os mandamentos de Deus não são difíceis de obedecer, porque podem ser entendidos. Podemos conhecer a verdade. Podemos distinguir entre a verdade e o erro. E temos todos os recursos de Deus, todas as bênçãos espirituais, todo o poder de Deus ao nosso alcance, para viver de acordo com a sua vontade, de fazer e obedecer todos os seus mandamentos. Vamos errar, vamos tropeçar. Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. O ponto é, aquele que cai se levanta. Nós temos nosso objetivo. Nós temos as nossas falhas, mas nós temos algo que é muito maior ainda. O compromisso e o alvo de obedecer completamente ao Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não temos esse compromisso de obedecer tudo o que Ele diz, Jesus não é Senhor. Nós somos os senhores, determinando, resolvendo aquilo que nós vamos obedecer. Nós podemos dizer, essa parte eu gostei, aquela outra parte eu não acho necessário não. Quem sou eu? Quem sou eu para excluir alguma coisa da palavra de Deus? Para dizer que é desnecessário? Longe de nós tal atitude. Cristo é o Filho de Deus. Precisamos confessar Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, o Cristo enviado, o ungido de Deus, como Senhor e Salvador. E nesse processo, precisamos confessá-lo como a fonte de toda a verdade. A verdade que fala de Deus, de como chegar até Deus, de como seguir as ordens de Deus, de como ser aprovados por Deus, de como andar a cada dia, a cada momento, a cada instante em comunhão com Deus, porque para isso fomos criados. Que Deus nos abençoe muito. Em honra e louvor adoremos, na santa presença do Deus Criador.